Vamos então começar a nossa aula 4 dessa nossa oficina de literatura, Mulheres Negras na Literatura, parte 2. Bom dia para quem está aqui ao vivo com a gente e no online, estou vendo vocês aqui. Ao final a gente vai abrir para perguntas, combinado? Para quem assistiu às aulas passadas, está percebendo já que a gente está fazendo as conexões entre as escritoras. Eu acredito que quanto mais a gente vai lendo sobre determinado tema, parece que abre uma caixa de Pandora e a gente vê o quanto que não esgota o assunto. A gente começou com a Zora. A Zora teve total ligação com a Maya Angelou, que por sua vez teve com a Ruth Guimarães, que foi a nossa última aula, né, na semana passada. A Ruth Guimarães, uma escritora brasileira, cujo romance, o único romance que ela escreveu, publicado, finalizado, é o Água Funda. Hoje, a gente já vai começar a trabalhar as autoras contemporâneas. Eu sempre friso a importância da gente valorizar quem ainda está vivo, da gente não esperar a pessoa chegar aos 80, 90 anos ou até falecer para começarmos a ler a obra dela. Como se um clássico só se tornasse clássico com a morte da pessoa. A gente já tem livros que daqui a pouco, certamente, serão considerados clássicos e que foram escritos aqui, no nosso tempo. A Eliana Alves Cruz, para mim, é um grande exemplo de escritora contemporânea, brasileira, que a gente precisa valorizar. E ao longo da aula vocês vão ver por quê. Bom, como sempre, a gente vai trabalhar a biografia da escritora, analisar as obras. Dessa vez, a gente vai conseguir, acredito eu, analisar os 4 romances dela. E ela tem também um livro de contos, e aí a gente não vai ter como analisar 15 contos aqui, né? Mas os 4 romances, pelo menos vocês vão sair daqui conhecendo, e eu acredito que tendo vontade de ler. Bom, essa é uma das frases que a Eliana fala. Eu sou uma pessoa bem difícil de enfiar numa caixa. O sofrimento que isso me causou a vida inteira só teve fim no dia em que aceitei plenamente a minha falta de enquadro. E a Eliana, ela é uma escritora que ela vem, na verdade, do jornalismo. Ela se formou em jornalismo, trabalhou muitos anos com esporte. Então, era uma vida realmente muito corrida, aliava-se a isso a questão dos filhos, né, a maternidade, que a gente sabe, e que de uma forma ou de outra acaba interrompendo ali o lado profissional daquela mulher, e a vontade de escrever sempre esteve muito presente na vida dela. Só que por vezes a gente vai deixando ali os sonhos um pouco de lado, porque a vida vai acontecendo, as coisas vão pedindo, as demandas vão surgindo, e aí ela começou a escrever tardiamente. Bom, vocês se lembram que com as nossas outras escritoras isso aconteceu também, né? Algumas que a gente trabalhou aqui. Elas começaram a publicar formalmente muito tarde. Com a Eliana foi a mesma coisa. Ela nasceu em 66 aqui no Rio de Janeiro, como eu falei, ela se formou em jornalismo. Ela é escritora e agora, atualmente, ela apresenta um programa que é muito interessante, chamado Trilha de Letras. Ela chama diversos autores e autoras contemporâneos para falar sobre os livros. E os programas ficam, inclusive, disponibilizados, se não me engano, no YouTube, depois que passam na programação. Então, ela já entrevistou diversas pessoas, como a Conceição Evaristo, Elisa Lucinda, Itamar Vieira Júnior, Jefferson Tenório. É bem interessante para vocês conhecerem todo o universo literário rico que a gente tem no Brasil. Escritores do Norte, do Nordeste, para a gente sair também um pouquinho, né, desse eixo Sudeste e Sul. Vamos conhecer um pouquinho da Eliana. Para a gente conhecer a obra dela, é legal a gente saber o background dela. A gente já sabe que ela vem do jornalismo, então a escrita para ela é algo que era muito natural. Normalmente, né, os jornalistas escrevem muito, quer seja coluna, quer seja artigo de opinião, quer seja informações, né, notícias, fatos, e ela sempre leu desde muito nova. A família dela é uma família formada por pessoas que gostavam muito de leitura, e ela cita muito como referência o pai dela, que é o seu Eloá. É fundamental. Eu conheci pessoalmente o seu Eloá, ele é um cara, um intelectual brilhante,
e ele fala sobre os mais diversos Legal. assuntos, encanta a gente, se deixar ele fica o dia inteiro conversando com a gente sobre muita coisa. Então ela cresceu com isso, com essa referência. Ela tem como escritores preferidos o Gabriel Garcia Marques e o Lima Barreto. Lima Barreto, um dos escritores que a gente tem aqui, brasileiros mais conhecidos, né? Que infelizmente, na época dele, não teve tanto reconhecimento no meio literário. Ele que precisou publicar, pagar para publicar, tirar dinheiro do bolso dele para publicar, ao contrário do Machado de Assis, né? Que sempre teve as portas muito abertas. E ela gosta muito do Gabriel. Gabriel Garcia Marques, vocês vão ver, no primeiro romance dela, tem alguma coisa ali a ver. Da Inês. E ela estreou na literatura tardiamente. Ela sempre fala que ela se arrepende de não ter começado mais cedo. Eu acho que tem algum som aqui que está vazando, tá, gente? Mari, algum microfone que está aberto. Ela estreou na literatura muito tarde, como eu falei. Ela publicou o primeiro romance, que foi o Água de Barrela, há pouco tempo, há menos de 10 anos. Então, ela é uma escritora realmente de uma década para cá. E ainda assim, ela já tem um peso muito grande na nossa literatura, porque num intervalo muito pouco de tempo, ela já publicou 4 romances e um livro de contos. Ela se arrepende, ela falou isso numa entrevista, que ela queria ter começado mais cedo. Só que, como eu falei, a vida vai atravessando, as demandas vão surgindo e ela acaba que vai deixando para lá, vai engavetando esse projeto de escrever. Água de Barrela, então, foi o primeiro romance da Eliana, publicado em 2016. E sempre a pergunta clássica quando fazem para ela em todas as entrevistas sobre o livro é: por que o nome desse título? O que é isso? O que é Barrela? A Eliana, ela quis escrever um romance histórico sobre a família dela. E Barrela era um alvejante caseiro, era um preparado que se faziam as lavadeiras para que elas pudessem, tivessem condição de deixar aquela roupa branquinha para aquelas pessoas que as contratavam para lavar, né, para fazer esse serviço. E ela vem de uma família que tinha lavadeiras, né? Então ela pegou esse título não só por causa dessa profissão, né, de lavadeira e por conta desse alvejante, mas também para traçar um paralelo com relação ao apagamento histórico que aquelas mulheres sofreram ao longo aí desses 524 anos de história do Brasil. E aí ela fala o seguinte, quando eu fiz essa pergunta para ela, né? Fala para mim um pouquinho sobre o que é o Água de Barrela. Se você, como escritora, pudesse definir, como é que você encaixa esse livro? E ela fala, esse livro é baseado na minha história, na história da minha família. Eu sempre tive o privilégio de conhecer a minha árvore genealógica. E isso, ela fala em privilégio, porque para pessoas negras é difícil você ter essa árvore bem definida, saber quem foi o pai, a mãe, avô, avó, bisavó, bisavô, e ela conseguia ter contato, inclusive, com as pessoas que eram vivas ainda. Uma das personagens, inclusive, que é a Damiana, ela tinha quase 100 anos quando eu entrevistei a Eliana em 2018. Então, ela tinha todo um baú de histórias ali vivo, que ela podia consultar, que ela podia perguntar. Então, a partir da história da Damiana e de outras mulheres da família dela, ela começou a escrever sobre o Água de Barrela. Ela fala que ela era uma colecionadora dessas histórias, ela anotava muito, e aí aqui a gente vai começar a perceber um paralelo, por exemplo, com a Zora, né? A Zora, ela tinha essa questão da tradição oral muito forte. Ela queria registrar. A Zora era folclorista. Então ela queria registrar todas essas tradições orais, lendas norte-americanas. Ruth Guimarães, na nossa aula passada, também. A Eliana, ela não é folclorista, mas ela tem essa questão da tradição oral também pulsando nela, muito porque ela conviveu com essas pessoas e não havia registro delas. Então, ela começou a coletar a história da Damiana e de todas as outras mulheres que viveram ali, que fizeram parte dessa árvore genealógica dela. Todo esse livro, essa foto aqui,
é uma foto já da edição mais recente, da Malê. A primeira foi essa daqui. Todo o livro é baseado, então, na família dela. Só que não é apenas um romance, não é apenas uma história da família. Quando a gente vai começar a ler, a gente vai perceber que a gente tem os fatos pré e pós-abolição. Porque ela teve como ponto ali de partida nas pesquisas o nascimento dessa dessa tia dela. Ela falou: Nossa, a minha tia nasceu justamente em 1888. Pode parecer brincadeira, né? Ou então uma coincidência muito grande, mas fato é que ela nasceu na época ali, então, da abolição. E aí a gente tem que trazer os ensinamentos do Patrick, né, quando ele fala sobre tradição oral. Você tem que ir à tradição oral. Para as pessoas que foram dominadas, não há história, não há passado. E se essas pessoas não têm voz, o que que você vai fazer quando você sabe dessa história, quando você tem esse material? Você vai ser o contador de histórias. Na nossa aula da Ana Maria Gonçalves, a gente falou sobre a importância daquele registro da revolta dos malês. Mas mais do que isso, a gente falou sobre uma escritora que falou: eu queria escrever um livro que eu gostaria de ter lido. E aí a Eliana, ela acaba escrevendo um livro que é sobre a família dela e ela começa a coletar informações que vão também falar sobre a nossa história, a história do Brasil. E aí, por que que a Eliana teve esse clique, esse insight de primeiro escrever um romance sobre a família dela? O primeiro argumento é a questão da tradição oral, ela queria deixar isso daí registrado. O segundo é isso aqui. A gente precisa sempre ver o background dos escritores e das escritoras, né? Ela falou, bom, quem foi adolescente ali na década de 80 vai se lembrar de um seriado que foi muito famoso, que foi o Roots, Raízes. O Raízes, ele foi um seriado que é baseado no livro do Alex Haley, que trata de uma trajetória de um homem africano que foi escravizado, né, que foi o Kunta Kinte, que é um ancestral do Alex Haley. Então, ele vai falar um pouquinho sobre as raízes dele nesse livro. Ele foi lançado na década de 70 nos Estados Unidos, 1977, e foi a terceira série mais vista. Isso daí, para a época, é algo, é um fenômeno, porque era uma série cujo protagonismo era negro. Ainda que a gente tivesse, obviamente, nesse momento, uma série que tratava de pessoas escravizadas, né? Então eram homens e mulheres negros protagonistas, mas vivenciando aí essa época da escravidão. E aqui a gente tem uma foto que eu selecionei da internet, justamente da primeira adaptação do Raízes. E aí, se vocês veem aqui, aquele cara ali é o Louis Gossett Jr. Ele foi o primeiro homem negro a ganhar o Oscar, né? Pelo filme A Força de um Destino, né? Ator coadjuvante. A gente já falou também sobre essa questão do apagamento no cinema, no apagamento, nas premiações. Então, esse daí foi um grande feito para ele. Ele venceu o Emmy também pelo Raízes. Então, a partir dessa série, a Eliana começa a querer escrever sobre a história da família dela, né? Então vejam como que ela demorou a colocar isso no papel. Se a gente levar em conta que o Raízes chegou aqui na década de 80. E eu coloco aqui em destaque por que foi importante o Raízes. Não só porque era uma história real, né? Assim como a gente leu, né, sobre o Possola e esse resgate que a Zora fez, o Kunta Kinte também foi um homem que existiu, que era um ancestral do Alex, mas foi importante porque as pessoas negras começaram a ver que poderiam procurar a sua história. Tem um episódio do documentário do Gilberto Gil, da família, até esqueci agora como é que Encontro com Gil, sei lá, alguma coisa assim, em que ele coloca, tem uma parede da casa dele com todas as fotos, né, da família, como que é importante a gente ter esse resgate histórico. É óbvio que muitas pessoas negras não vão ter essa possibilidade, mas se a Eliana tinha, ela fez questão de trazer isso para o lápis. E aí o processo de escrita dela, eu perguntei, como é que foi, Eliana? Quanto tempo demorou para você escrever?
né? A gente tem essa falsa ideia de que é muito mágico e rápido escrever um livro, né? Que nas férias, de repente, nos 30 dias que você tem, você senta e você escreve um livro. Quando a gente fala de um romance histórico e que aborda aspectos da sua família, inegavelmente isso vai demorar mais tempo. Para ela demorou 6 anos, mais ou menos. E aí, como é que começou? Ela falou que ela tinha um período de férias para tirar do trabalho, ela era jornalista ali, como eu falei, da área de esportes, e dessa vez ela decidiu tirar 30 dias corridos. E aí, nesses 30 dias, ela começou a pesquisa sobre história do Brasil. E aí, esse livro, por exemplo, foi um livro que para ela foi muito importante nessa pesquisa. É o livro do Walter Fraga, Encruzilhadas da Liberdade. Ela começa ali a ter contato com as histórias de escravizados e de pessoas libertas na Bahia. Por que na Bahia? A gente tem diversos livros de historiadores com recortes regionais. Então, a gente tem rebeliões que aconteceram em São Paulo, em Campinas, no Rio de Janeiro. Por que a Eliana foi para a Bahia? Porque a família dela vem da Bahia. Então, ela queria entender qual era o contexto histórico daquele pedaço que ela ia narrar. Então, ela foi primeiro para o Walter Fraga, continuou os estudos dela, né, com pesquisas feitas por historiadores, e aí ela começou a falar com as pessoas que ainda estavam vivas da família dela. E aí, quando ela começou esse processo, ela tem uma tia que era chamada de a louca. A gente sabe que até hoje a questão da loucura ainda é tratada de uma forma muito estereotipada, de uma forma muito preconceituosa. E ela fala: eu mesmo tive que começar a compreender esse preconceito que eu tinha com uma pessoa que era da minha família, né, que cresceu ali, obviamente, perto da gente, mas que a gente não tinha tanto contato, porque ela foi diagnosticada com um quadro de esquizofrenia, e aí as pessoas sempre chamavam, ela tinha essa alcunha de a louca mesmo. Ela falou: eu vou começar a conversar com ela. Ela deve ter coisas que ela se lembra daquela época, ainda que ela se lembre de uma maneira mais fantasiada, né? Um pouco mais distante da realidade, mas que vai me ajudar a compreender como que era aquele contexto histórico. E assim ela fez. E aí eu pergunto: como é que você fez, Eliana, para conversar com uma pessoa que tinha realmente esse problema de esquizofrenia? Como é que eu faço isso? E ela falou: eu também não sabia como é que eu vou falar com ela. Na primeira vez, eu comecei a conversar, como a gente fala, né? Ocasionalmente com todo mundo. E aí, tudo bem, tia? Eu percebi que não adiantou. E aí, eu comecei a falar de uma outra maneira. Eu falei: tia, eu estou indo lá para a cachoeira. Você quer que eu dê alguma mensagem lá para os nossos parentes? E aí, quando ela falou de cachoeira, despertou na tia dela diversas memórias daquela época. E aí ela conversou com a tia como se ela estivesse vivenciando aquela época. E a partir daí ela tirou diversas informações para levar para o Água de Barrela, né? E eu acho que é muito interessante, porque ela falou justamente isso. E ela fala: foi sensacional, porque essa minha tia me abriu um mundo que eu não conhecia sobre a nossa família, fatos do Brasil, questões políticas, regionais, costumes. Então, a partir dessa tia que era considerada louca pela família, ela conseguiu reunir um material muito grande e aí, somado àquele material histórico, ela começou a escrever o Água de Barrela. Aqui eu coloco alguns tópicos que são importantes sobre o livro. Do que ele trata, né? Ele é um romance histórico, ele vai narrar aquele período pré e pós-abolição, muito focado nas mulheres negras, na força delas e de como elas foram apagadas. A história do Brasil, que a gente não conhece pelos livros, vai tratar de ancestralidade, memória e apagamento, consequentemente, e também uma coisa que é muito importante, que é o trabalho e as relações sociais. Como que a questão do trabalho mudou ou não após a abolição? Como é que aquelas mulheres que eram mucamas, que eram escravizadas, que trabalhavam com quitutes,
que eram escravizadas de ganho precisavam mudar ali a forma de trabalho para se adaptar às relações sociais do pós-1888. Antes de falar dos personagens, eu acho que é importante a gente saber que em determinados romances a gente tem muita gente ali. E aí esse é um dos pontos do Água de Barrela. Como se trata de um romance da família, tem muita gente ali. E aí logo no início, a Eliana colocou uma árvore genealógica da família dela, e eu falei com ela que isso ajudou muito na hora da leitura. E eu falei, olha, me remeteu ao Gabriel Garcia Marques, aos 100 Anos de Solidão. É um livro que você realmente precisa estar ali com aquela árvore genealógica para você não se perder nas personagens. E ela gostou muito da referência, por quê? Porque o Gabo é um dos autores que ela mais gosta, né? E realmente, se você não tivesse aquela árvore genealógica no começo, você ia se perder. Além da árvore genealógica, a gente tem ali das personagens, fotos reais. Uma delas é a da Damiana. Então, eu acho que é muito legal a gente materializar realmente aquelas pessoas que a gente está imaginando quando a gente lê as páginas de um romance. Logo no início, a gente já tem a foto delas. Algo também que, para a época, era muito difícil. Quando a gente tinha fotos de pessoas negras sem serem em posição de escravizados, das duas, uma ou eram escravizadas, que eram escravizadas de ganho, ou então aquelas que eram, entre aspas, quase da família ali, porque tinham um status maior, ou então eram pessoas que já tinham conquistado a sua alforria. Porque para você ir para um estúdio de fotógrafo e pagar esses registros era algo muito diferenciado. Hoje a gente tira fotos facilmente com o celular, apaga, enfim. Antigamente não. Isso daí vem antes, inclusive, da época de Lambe Lambe, né? A gente tinha fotógrafos especialistas nisso, que tiravam essas fotos em estúdio. Tem, inclusive, um livro que é muito interessante, é Os Negros no Estúdio do Fotógrafo, e que traz todo esse arcabouço realmente histórico e de como que essas pessoas eram retratadas. Se vocês forem ver, a maioria tirava foto sem rir, sem sorrir, eram levadas ali pelos senhores e senhais para tirarem as fotos, para registrar. Tirava-se as fotos com aquelas crianças das quais eles cuidavam, eram responsáveis. Então, quando a gente vê uma foto da Damiana no livro, no Água de Barrela, sozinha, é uma coisa muito diferenciada e muito emblemática para aquela época. A história vai começar, então, lá atrás com o Firmino. Assim como o Cossola, esse nome que ele ganhou quando ele chegou aqui. Quando ele foi arrancado de África, o nome dele era Akin. Ele foi traficado quando ele era criança e ele veio para o Brasil em 1850, junto com a cunhada dele. Se vocês vão se lembrar, 1850 foi o ano da Lei Eusébio de Queiroz, que, em tese, né, proibia ali o tráfico de escravizados. Mas, como a gente já viu também, foi um período em que mais chegaram pessoas aqui. E o Akin foi um deles, né? A cunhada dele, ela veio para cá com ele, ela estava grávida, e aí ela morreu depois do parto. Quando ela morre, ela deixa a Anolina. E a partir daí, a gente vai ver uma história da família da Eliana que vai se estender por 6 gerações. E aí, por que que a gente tem esse nome de Firmino? No Cossola, o Cúdio foi dado porque era o nome mais fácil de se pronunciar, né? As pessoas não queriam muito saber de nomes que eram, segundo eles, difíceis para se pronunciar. Então, dava-se aí qualquer nome, José, João, Manuel. Aqui a gente tinha o sobrenome que era ligado ou ao senhor ou então da nação que a pessoa vinha, né? Então, João da Mina, né? Para você saber e ter referência de onde que essa pessoa vinha. O Firmino foi dado porque ele tinha aparência de ser um homem forte, né? E ele vai desmistificar para a gente algo que nos foi ensinado desde a escola, né? Aquelas pessoas que foram escravizadas, elas se contentaram ali com aquela situação, para elas estava muito certo,
não lutaram, não fizeram nada com relação a isso. O Firmino não. O Firmino ele nunca se conformou em ser escravizado. Ele sempre tinha esse intuito de, primeiro, se libertar e, segundo, obviamente, voltar ao país da onde ele foi arrancado, né? E a gente tem uma passagem muito interessante em que ele dialoga com outro escravizado. Ele fala: "Eu não entendo por que que você tenta fazer trato, fazer negócio com um homem branco, né? Você não entendeu ainda que a gente está nessa condição?" E aí ele se casa, né, com a Isabel, e desse fruto vem o Roberto, né? Ele era muito ligado à sobrinha, à Anolina. Talvez porque ele, desde a África, ele tinha esse relacionamento muito forte com a cunhada, né? Acabou vendo a cunhada morrer logo depois do parto, e aí esse laço fica mais forte com a Anolina. A Anolina é a filha, então, da Euá. Ela foi criada na Casa Grande. E aí, veja só as características que se coloca na Anolina. Ela era muito boa na cozinha, ela servia desde 8, 9 anos. Ela ficava lá na cozinha, ela era responsável por fazer a comida. Então, o que que a gente vê aqui? A gente vê uma criança que não teve a infância dela. Afinal, ela era uma filha de uma escravizada que morreu no parto. Ela, então, foi um fruto daquilo ali que para o senhor era ótimo, né? Porque rendia, ela ia se perpetuar, ia passar de geração em geração. Ela ficava responsável por isso. Tem passagens do livro em que ela se queima. Então, ela tinha várias queimaduras, porque ela ficava na cozinha, ela estava aprendendo ainda, era criança, só que ela tinha que estar ali. E ela não teve, obviamente, o contato com a mãe, ela perdeu a mãe, mas ela tem ali o contato não só com o pessoal da Casa Grande, mas também com aqueles escravizados que vivenciavam isso junto com ela. Ela vai ter uma filha que é a Marta. E a Marta vai seguir nessa linha de trabalho e de relações sociais ali de mulheres negras naquele período. A Marta é uma mulher muito forte, ela se apaixona por esse homem que é o Adonis. Ela tem duas filhas, a Damiana e a Maria da Glória. E ela pensa: eu quero que as minhas filhas tenham educação. Ela conseguiu isso com a Damiana, né? A Damiana acabou sendo colocada no internato, né, de freiras para estudar, e ela procurou ser uma mulher livre, independente. Então ela entrava em choque por vezes com Adonis. Vocês podem imaginar, né? Naquela época a sociedade, se hoje já tem, né, a questão do machismo, naquela época então, apesar então do Adonis ter vivenciado todo esse cenário da escravidão junto com a Marta, né, eles nasceram justamente no pós-1871, na Lei do Ventre Livre, que não abolia a escravidão de imediato para aquelas crianças. Né? As crianças tinham que ficar com o senhor até ainda o período ali da primeira infância, para então, se quisessem, pagassem uma indenização, senão ficariam até a maioridade. Eles vivenciaram, então, a escravidão. Eles viram como era, só que isso não impediu Adonis de ser um homem controlador, de ser um homem machista, que queria a Marta só fazendo ali os trabalhos domésticos com ele. Então, eles entraram em choque muito por isso. A partir da Marta, então, a gente vai ver a importância da educação para aquelas mulheres negras, a importância da independência daquelas mulheres e também, de uma certa forma, a Helena vai trazer para a gente elementos da religião de matriz africana que eram demonizados na época. Ainda são, né? Mas naquela época era crime, era algo criminalizado, as pessoas eram perseguidas. Ali no pré-1888, sequer poderiam professar essa fé, tinham que esconder isso, acabavam sendo obrigados a frequentar igrejas. Então, ela traz todos esses elementos a partir da Marta, e que são elementos reais. Como eu falei com vocês, a Marta ela realmente existiu. E aí a gente vem a Damiana.
A Damiana, ela completa 100 anos justamente em 1988, no centenário da abolição. E é muito curioso porque ela fala, a Eliana, que ela começou a pensar a história a partir da Damiana. Em 1988, ela estava vendo aquela festividade, vendo todas as pessoas vestidas de branco, celebrando. E aí, qual era a imagem que a Eliana teve quando começou o livro? Justamente isso. Será que esse sonho da Damiana, em 1988, de educação, de melhora, de uma vida diferente para aquelas pessoas negras de fato aconteceu? E o que que ela vivenciou em 1888? E os seus ancestrais, o que que vivenciaram? Ela traz isso tudo a partir da Damiana. A Damiana, ela foi educada nesse convento. Então ela nunca teve uma aproximação com o candomblé, diferente da Marta, como a gente viu, né? Ela se casou com um homem que era reprovável, reprovável no sentido de que era mulherengo, não valorizava a mulher que ele tinha do lado dela. E aí a Damiana, como ela era muito consciente e preocupada com essa questão das mulheres e das filhas, ela acabou tomando para si a responsabilidade de educar aquelas crianças e de investir naquilo. Então, ela acabou sustentando a família. Ela era rimo de família. Então, ela era casada, só que ela não podia contar com aquele cara. Ela pegou o trabalho, por exemplo, como lavadeira, e aí a gente tem a questão da água de barrela, né? Trabalhava muito como lavadeira, como faxineira, e aí as filhas dela, Nolina e Celina, tiveram uma boa educação. E aí ela falava, eu ia limpar quantas privadas fosse para que as minhas filhas não fizessem isso. Isso daqui, esse retrato aqui, a gente vai ver até hoje. Quantas meninas, quantos meninos são filhas de empregadas domésticas, de lavadeiras, de faxineiras que têm isso em mente, né? Na importância da educação. A gente viu isso quando a gente tratou o livro da Carolina Maria de Jesus, O Quarto de Despejo. E aqui com a Eliana, a gente vai ver aqui mais en passant, mas no Solitária, que a gente vai ver daqui a pouco, vai ter isso muito forte, essa questão da importância da educação, principalmente quando você vem de uma família que faz mais os trabalhos braçais e de que dá a importância da educação como uma mudança realmente, não só de status social, mas de elevação realmente enquanto pessoa, né? E aí eu sempre deixo essa indicação. Se você gostou do Água de Barrela, leia também um livro que a gente trabalhou, que foi Um Defeito de Cor. É um livro mais extenso, de 900 páginas, mas que vai trazer também todo aquele cenário e contexto histórico de uma forma muito completa pela Ana Maria Gonçalves e vai trazer, para mim, a meu ver, é o livro que trata melhor dessa revolta dos malês, que é tão importante. E ali é um livro de não ficção, que é o da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. A Angela Davis, ela vai trabalhar essa questão do feminismo negro, então ela vai trazer a importância de você trabalhar com a interseccionalidade, com o feminismo negro, com a questão da classe e com a questão da raça. Vale muito a pena ler. A Angela Davis nesse livro é muito didática, foi lançado pela Boitempo. Leiam, leiam a Angela Davis. Vamos agora para o segundo romance da Eliana. Esse segundo dela é O Crime do Cais do Valongo. E aí, ao contrário do Água de Barrela, que demandou muito tempo para ela escrever, muito tempo também não, né? Foram 6 anos. Não acredito que foi muito tempo. Isso até porque a gente está levando em consideração um romance que é da família, então tem que pegar muitos documentos, muita escrita. Esse daqui, segundo ela, já foi mais rápido, né? Demorou 1 ano para escrever. Ele foi publicado logo depois do outro. O outro foi de 2016, esse é de 2018. Esse também é um romance histórico. É um romance histórico policial. O outro não, ele tinha elementos ali autobiográficos, elementos ali da família dela. Esse daqui não. Ela quis trazer uma pitada de suspense, de um romance policial para a gente desvendar o que teria acontecido no Cais do Valongo. Então, logo no começo do livro, ela traz para a gente um assassinato que acontece ali na região do Cais do Valongo, aqui no centro do Rio de Janeiro.
Nos tempos de Dom João VI, um homem assassinado. Mas não é um homem qualquer. É um homem que era um comerciante, um cara próspero, que tinha muitos negócios na região, era conceituadíssimo. Então, por que será que o corpo dele aparece ali no Cais do Valongo? Ao longo do livro, a Eliana vai dando para a gente elementos para que a gente solucione esse mistério, esse assassinato. Só que o crime do Cais do Valongo é muito maior do que esse assassinato desse cara. Vocês vão ver que ao longo da narrativa, o grande crime do Cais do Valongo não é esse assassinato individualmente falando. É algo que aconteceu ali naquela região e que há pouco tempo a gente começou a desvendar e a ter mais elementos. Os personagens ali, os mais importantes, né, da história, afinal, são os narradores dela, são esses dois. O Nuno Montinho, que é um livreiro e é um homem mestiço, ou seja, ele é fruto de um relacionamento interracial, e a Moana, que é uma mulher que veio de Moçambique, né, foi sequestrada de lá, foi escravizada aqui. A grande pergunta que eu já falei, que fica no final, é qual é o verdadeiro crime do Cais do Valongo? Eu não vou dar spoiler aqui para vocês, porque eu acho que não é legal, mas esse livro é tão curto que vale a pena vocês lerem. Mais uma vez, assim como Água de Barrela, a Eliana se preocupou em trazer elementos daqui, do Brasil, e principalmente do Rio de Janeiro. Ela traz ali todo o cenário, ela nos coloca praticamente ali no centro do Rio histórico. Então, vale muito a pena vocês lerem esse livro. Eu trouxe essa mulher aqui, que eu conheci só por causa do livro da Eliana. Então, vejam como é que um romance pode trazer para a gente muita informação sobre a época e sobre pessoas que realmente existiram. Eu nunca tinha ouvido falar dessa mulher, Joaquina Maria da Conceição, que era chamada de Lapinha. Ela está no romance, ela era uma cantora, ela era uma mulher negra que precisava se maquiar para ficar com a pele um pouco mais clara e ser mais aceita ali no ambiente em que ela iria trabalhar. Ela foi a primeira cantora lírica do Brasil, que ganhou projeção internacional, que cantou, inclusive, olha, em Portugal, entre 1791 e 1805. Só que, assim como a Maria Firmina dos Reis, que a gente estudou, foi a nossa primeira escritora negra aqui, a gente não tem muita coisa sobre ela. Eu não sei nem a data em que ela nasceu, eu não sei a data em que ela morreu, eu não tenho uma foto dela, imagem dela, eu tenho algumas informações sobre ela. E a partir dessas informações fizeram, por exemplo, esse retrato dela. E aí a gente tem, por exemplo, um relato desse viajante chamado Carl Ruders naquela época, né? Nesse pré-abolição, muitos viajantes vinham para cá, para o Brasil, e faziam registros, né, nos seus diários de viagem, né? E esse é um dos registros dele. Foi ele que registrou que ela tinha que disfarçar a cor da pele dela com tinta branca. Por quê? Porque os europeus julgavam que o aspecto dela era inconveniente. E aí aqui eu deixo um trecho desse diário desse sueco. Ele fala: Joaquina Lapinha é mulata e filha de uma mulata, por cujo motivo tem a pele bastante escura. Este inconveniente, porém, remedia-se com cosméticos. Fora disso, tem uma figura imponente, boa voz e muito sentimento dramático. Vejam só como é que ela era retratada, né? Era um inconveniente ter a pele escura, era um defeito de cor, né? Como a Ana Maria colocou no livro dela. Então, eu coloquei o mulata, né? Porque eu estou citando esse sueco. A gente já sabe que esse vocabulário não se usa mais, mas a gente não pode alterar algo que foi dito em 1700, 1800. E aí, depois que eu conheci a Lapinha, através do crime do Cais do Valongo, eu soube que foi feito um musical Lapinha com a Isabel Filardes vivendo ela.
né? E tem esse musical no YouTube, vocês podem assistir. Vale a pena, é algo rápido. A Isabel Forrades é uma grande atriz, ela interpreta muito bem essa personagem histórica. E aí percebam como que a gente já enriqueceu aí o nosso conhecimento histórico sobre o Brasil, só aprendendo um pouquinho através do crime do Cais do Valongo. A Helena Alves Cruz, nos livros dela, no Água de Barrela, no Crime do Cais do Valongo e no Nada Digo de Ti Quem Te Não Veja, ela vai, de uma forma ou de outra, trabalhar com o sistema escravista. Um sistema que começou em 1500, começa com a escravização dos indígenas, e já em 1535 a gente já tem a escravização de africanos, né? Quando chegam aqui os primeiros navios negreiros. No primeiro momento tem o quê? O cultivo da cana-de-açúcar, e aí a gente tem os indígenas, os africanos fazendo isso, e o Brasil como país das Américas que, por último, né, foi o que por último aboliu a escravidão e que por décadas, séculos, escravizou milhões de pessoas. E, obviamente, por conta disso, o porto aqui, o Cais do Valongo, era o lugar em que mais chegavam os escravizados, inevitavelmente, ainda que a gente tivesse leis que proibiram o tráfico. Cidade Partida. Bom, vocês devem conhecer esse título do livro do Zueni Ventura, né, que foi lançado ali na década de 80. Só que se a gente levar em consideração essa época aqui que a Eliana traz no Crime do Cais do Valongo, o Rio de Janeiro já era uma cidade partida. A gente já tinha muito bem delimitada ali naquela região do Valongo quem eram os serviçais e quem eram as pessoas nobres, né? O Marquês do Lavradio passou todo o complexo escravagista para um dos lados da Pedra do Sal. A Pedra do Sal, que hoje ela é muito conhecida, né, porque tem rodas de samba ali, tem um importante, uma movimentação histórica ali muito grande, de restauração até. Antigamente ali era por onde chegava o sal, era por onde chegavam ali o comércio que se fazia, e aí você tem o Valongo. Quem era que ficava ali? Quem é que chegava ali? Eram essas pessoas escravizadas, e aí eram os subúrbios do Valongo, que hoje é o centro do Rio. E ali por perto, a gente tem também algo que é muito importante, que é o IPN, né, o Instituto dos Pretos Novos, que faz um trabalho de resgate de cultura muito importante. Quem morria, quem não aguentava aquela viagem no Tumbeiro, que aí a gente já falou sobre essa viagem, né, que não era um cruzeiro maravilhoso, quem não suportava aquilo já era enterrado nesse cemitério dos Pretos Novos. Quem sobrevivia a essa travessia ia para os armazéns. Nos armazéns, eles eram preparados para serem vendidos, né? Preparados em que sentido? Eram besuntados de óleo, verificava-se os dentes, selecionava-se ali quais eram as peças que seriam mais fáceis de serem vendidas, colocava-se em grupos para que aquele comerciante de escravizados tivesse um maior lucro, um maior retorno. Eu acho que é importante também a gente mencionar que o cemitério dos Pretos Novos, né, a gente há pouco tempo conseguiu ver, né, agora onde é o IPN, o lugar em que as pessoas eram de fato depositadas e jogadas ali. A gente não tinha um enterro propriamente dito, com todas as honrarias, não. Eles eram jogados ali, em covas. E aí, aqui um pouquinho sobre o Valongo, né? Essa informação aí, olha, entre 1811, né? Perdão, ali, e 1831, pisaram entre 500 mil e 1 milhão de escravizados. Isso daí são os dados que a gente tem, os registros oficiais. Porque se a gente teve, pouco depois disso, essa proibição do tráfico, todo mundo que chegou depois, a gente não vai saber contabilizar, mas foi muita gente. A gente tem cifra oculta aí. O principal ponto de chegada dos escravizados é aqui que eu acho importante a gente falar. O Cais do Valongo agora,
ele é um patrimônio pela Unesco. Olha, desde 2017 ele é resguardado. A gente tem o IPHAN ali muito presente, porque a gente descobriu, materialmente falando, o lugar em que se aportavam as pessoas, o lugar em que elas chegavam. E como que é importante a gente manter essa história. A gente já está chegando em maio, né? O IPN, que é o Instituto dos Pretos Novos, ele faz passeios históricos ali naquela região do Valongo, né? No dia 13 de maio, inclusive, eles fazem toda essa rota que eles chamam de Circuito Herança Africana. Vale a pena vocês entrarem em contato e fazerem esse passeio, porque eles passam, os guias turísticos vão pela Pedra do Sal, passam pelos armazéns, vocês vão até o Cais do Valongo. Então, é um passeio que eu recomendo bastante para a gente conseguir compreender realmente o que foi esse lugar. Aqui é a foto, né? Esse é um dos lugares em que vocês vão passar se vocês fizerem esse circuito. Aqui realmente é o Valongo, onde foi descoberto nas obras do Porto Maravilha. Não tem muito tempo. Então percebam quanto que a gente ainda tem a descobrir, né? Que está enterrado por aí. Ainda dentro do crime do Cais do Valongo, eu acho que é importante a gente falar sobre a docas do Dom Pedro II, né, que é um monumento aí que é tombado também pelo IPHAN desde 2016, e ele foi construído em 1871. Por quem? Por ninguém mais, ninguém menos que o André Rebouças. André Rebouças, que foi um homem negro, engenheiro, e que ordenou que esse prédio fosse construído sem mão de obra escravizada. Ele foi um homem importantíssimo ali no período em que ele viveu, abolicionista, e que de uma forma ou de outra a gente tem ali mencionado no crime do Cais do Valongo, porque a Eliana está retratando todo esse período histórico e ela nos coloca nesse lugar ali do Cais do Valongo. Essa daí é uma citação da Eliana sobre a escravidão, né? Ela fala: a escravidão ainda não foi devidamente esmiuçada para o cidadão comum, que está fora da universidade. O que diz a literatura e o audiovisual é muito marcado pela branquitude. Branquitude aqui que eu falo não são pessoas brancas que são pesquisadoras e que estudam o tema, não. Branquitude é esse poder, né? Esse poder concentrado nas mãos de pessoas brancas. Existem histórias que ninguém escreveu, além de personagens com questões subjetivas, esperando para ser descobertas e transformadas em livros, filmes, novelas, músicas e o que mais for possível. Agora a gente vai para o nosso terceiro romance, que é o Nada Digo de Ti, Quem Te Não Veja. O título já desperta na gente uma certa curiosidade, né? Ele é lançado em 2020, então percebam que desde que ela lançou Água de Barrela, ela vai engatando um romance atrás do outro, né? De 2 em 2 anos, ela parece a Bienal do Livro. Então, 2016, 18 e 20. Esse daqui ela fala: eu escrevo romance contemporâneo com roupa de época. E aí, a Eliana vai trazer para gente uma personagem nesse romance histórico aí, que ela chama de contemporâneo, bem diferente do que a gente normalmente lê. Quando a gente vai ler de romances históricos, a gente pensa sempre em quê? Naquela burguesia, nas pessoas brancas, né, na chamada nobreza, por vezes o clero, e aí a gente tem as pessoas escravizadas retratadas ali como pano de fundo, ou então como protagonistas da própria história, como foi no caso da Úrsula, como foi no Água de Barrela. Aqui a gente vai ter uma novidade. Por que que ela fala que é um romance contemporâneo com roupas de época? Porque ele vai ser ambientado no século XVIII, mais precisamente em 1732, novamente aqui no Rio. Só que a gente vai ter milícia, a gente vai ter racismo, fake news, delação premiada, fanatismo religioso e transexualidade. São temas que a gente ainda hoje precisa discutir. Imagine em 1732. Ah, mas Roberta, em 1732 a gente não falava
em delação premiada. Não, mas a gente tinha Inquisição. E quem é que delatava para aquelas pessoas? Eram os delatores premiados, porque em troca nada acontecia com eles. Ah, mas a gente não tinha fake news. Tinha, com outro nome. Simples assim. Fanatismo religioso a gente não tinha? Claro que tinha. Ela vai trazer aqui diversas passagens de pessoas que se diziam cristãs e que usavam a Bíblia para perseguir as outras pessoas. Pessoas que, por exemplo, não tinham a orientação sexual que deveria ser a correta. Naquela época também, né? E até bem pouco tempo a gente não falava orientação sexual, a gente falava opção sexual, e aqui em 1732 era, na verdade, pecado, era, na verdade, um crime, era algo que era reprovável. E aí, da onde é que vem esse título? Nada digo de ti que em ti não veja. É uma frase que era usada para encerrar cartas. E aí, esse paralelo que elas carregam com os dias atuais, de quê? De denúncias. Por quê? Porque ela coloca aqui, no finalzinho do livro, uma carta e ela fala: e nada disse, digo ou direi de ti que em ti não veja. Usava-se as cartas como forma de denunciar determinados comportamentos que eram proibidos e que eram perseguidos. A gente termina uma carta de uma forma muito bonita, mas às vezes o conteúdo da carta era algo que era bastante doloroso e até cruel. Poderia, inclusive, a pessoa pagar com a própria vida, a depender do conteúdo daquela carta. Eu coloquei aqui alguns temas que ela vai explorar nesse livro, né? A homossexualidade, transexualidade, exploração das minas, né? Nesse romance a gente vai ter aquele período ali em que as pessoas iam para as Minas Gerais, levavam até escravizados, faziam um percurso bem complicado e difícil para que se explorasse as minas e tivesse o quê? Ouro, né? A escravização, Inquisição e a nossa legislação da época, que era importada de Portugal, né? Que eram as ordenações filipinas, né? Afinal, a gente vivia aqui no Brasil colônia. Eu coloco aqui um pouquinho da trama, né? O que que tem o Nada Digo de Ti que em Ti Não Veja? A gente tem duas famílias muito importantes, muito conceituadas na época, mas que vivem em escândalos. A família Gama e a família Muniz. A gente tem casamentos ali entre a família e temos um fio condutor que é formado pelo fidalgo branco, Felipe, que é prometido a uma mulher branca, da mesma família que ela, eles eram primos, mas ele é apaixonado pela Vitória. Mas qual é a diferença aqui? A Vitória, ela é uma mulher negra trans. E aí, a partir daqui, a gente vai ter diversos desdobramentos nesse romance, né? E o que a Eliana quer trazer aqui? A transexualidade ela existe desde sempre. Só que a gente não tem muito retratada nos romances históricos. A partir da Vitória a gente vai ver. Se o Fidalgo Felipe ele é muito rico, ele tem bastantes propriedades, ele tem escravizados, a Vitória, de uma certa forma, ela também é rica, porque ela conhece tanta gente ali numa rede clandestina do Rio de Janeiro que ninguém mexe com ela. Ela sabe dos segredos de todo mundo, ela sabe de todos os podres dessas famílias, inclusive, e aí, a partir disso, ela tem as pessoas na palma da mão dela. Isso não quer dizer que ela não vá sofrer preconceitos e que, se ela for pega, obviamente, com algum homem, eles não vão sofrer processos, né, criminais a partir da Inquisição, e é, obviamente, um crime que era considerado de lesa majestade. Por que que foi importante a Eliana trazer esse tema da transexualidade aqui? Que há bem pouco tempo a gente falava em transexualismo, a gente falava em homossexualismo, com aquele sufixo mesmo, ismo, porque era considerado uma doença. Porque a gente ainda vive num país que mais mata pessoas trans. A gente ainda vive, olha só, num país em que pessoas jovens, negras e pobres são assassinadas. E se você é uma pessoa trans ainda, soma-se
uma outra opressão aqui que vai fazer com que a sua expectativa de vida chegue a só 35 anos. A Bárbara Aires é uma mulher transexual, ela diz que se assumir transexual, né, fazer isso publicamente, é assinar a sua certidão de óbito em vida. Porque você acaba sendo não só alvo de preconceitos, né, e de bullying, é mais do que isso, porque você é alvo de potenciais assassinatos diariamente, né? E aí é que eu coloquei a ANTRA, né, que é uma Associação Nacional das Travestis, que é muito importante. Eles trazem dossiês inúmeros e para a gente que trabalha com direito e com informação, é importante que seja divulgado. Então, você ter um romance histórico que tem como uma das personagens principal uma mulher trans, faz toda a diferença. Se a gente fala em representatividade de pessoas negras, a gente também tem que falar em representatividade, por exemplo, de pessoas trans, né? No mundo que ainda é muito heterocentrado, né? No mundo que a gente ainda debocha, né? Quando determinado menino tem, entre aspas, trejeitos de menina, no mundo em que a gente ainda quer dividir brinquedo de menino e de menina. Imagina como é que é você viver sendo uma pessoa que você nasceu num corpo que você não se reconhece, né? Na novela agora, por exemplo, Renascer, a gente está tendo um remake bem importante, porque antigamente, na primeira versão, a Buba era uma personagem que era é, hermafrodita, né? Que era um termo que a gente não usa mais. Ela é uma mulher intersexo, porque nasceu com os dois órgãos. Agora a gente tem uma mulher que é a Buba transexual, porque é um tema que a gente precisa falar. E aí, se a gente fala de mulheres trans, e a Eliana traz aqui para a gente a Vitória, eu trago aqui uma mulher trans que foi também apagada da história. A gente aqui no fórum, na Emerge, a gente tem diversos fóruns, um deles agora, recente, é o da diversidade sexual, o juiz e professor Eric Scapin está na frente desse fórum, importantíssimo. E lá a gente fala muito sobre essas questões LGBTQIAPN+, e sobre uma revolta que aconteceu em Stonewall em 1969. E por conta dessa revolta de 1969, a gente tem o Dia do Orgulho, que agora é Dia do Orgulho LGBTQIAPN+, né? Por quê? Porque no dia 28 de junho a gente teve essa rebelião, e quem é que estava à frente dessa rebelião? Mulheres, homens, cis e trans. Uma delas era essa mulher aqui, a Marsha P. Johnson. Ela está com um cartaz aqui, olha, poder para as pessoas. Então, nunca é sobre excluir, é sobre incluir. E ela falava, você nunca tem individualmente os seus direitos até que todos tenham. É você se preocupar com o direito das outras pessoas. É você reconhecer e respeitá-los. É simplesmente isso. Pode parecer óbvio e simples, mas na prática ainda não é. Então é por isso que a gente precisa dar visibilidade, por exemplo, a essa mulher. Se vocês quiserem conhecer a história dela, tem um documentário sobre ela, que até bem pouco tempo estava na Netflix. Tá? Um documentário recente de 2017. E aí a gente chega no nosso último romance da Eliana, que é o Solitária. Solitária foi lançado há 2 anos, em 2022. E vejam só para quem ela dedica esse livro. Para minha tia, Maria da Glória, a Dodó, cujo rosto eu nunca vi, e de quem apenas sei que o trabalho nunca a libertou. E por que ela dedica a Dodó? Porque a Dodó é uma dessas mulheres que trabalharam a vida toda em busca de uma vida melhor para ela, para as filhas, e isso nunca aconteceu com ela. Então, aquela máxima, né, de que trabalha bastante que vai dar tudo certo, você não está se esforçando o suficiente. Ah, é só você acordar mais cedo, né? Não tem aqueles livros? Acorde às 5 da manhã e que vai dar tudo certo. Não é assim. A gente não pode falar em meritocracia se a gente não parte de condições iguais.
Se essa mulher não parte das mesmas condições de uma mulher de uma classe média alta, a gente não pode falar em meritocracia. O jogo ainda está desigual. E aí ela faz uma coisa muito interessante, a Eliana, porque ela vai trazer diversos personagens, mas duas delas são muito importantes, a Eunice e a Mabel, mãe e filha, e que vão ter ali um protagonismo ao longo desse livro que é dividido em três partes. Na primeira parte, a gente vai ter a narração da Eunice, depois da Mabel, e na terceira parte vocês vão ver de quem é, que é uma coisa muito interessante que a Helena faz. Os temas do Solitária basicamente são trabalho doméstico, escravização, porque a gente vai continuar a ter um trabalho escravo, não é à toa que a gente tem no Código Penal ainda, né, a redução à condição análoga de escravo, e que está sendo muito bem combatida aí pelos Ministérios Públicos do Trabalho, racismo e invisibilidade. Esse livro aqui vai ser o retrato da burguesia brasileira, né? No Solitário, a gente vai ter capítulos curtos. Eu acho muito interessante que os títulos dos capítulos refletem os lugares pelos quais as personagens vivem ou então passam para trabalhar. Então, você tem piscina, área de serviço, quartinho, banheiro, salão de festas. E aí, a partir daí, ela vai contar a história, não só da Eunice e da Mabel, mas também do patrão, da patroa dela, de como que a Eunice precisava cuidar da filha da patroa e de como que a filha da Eunice, a Mabel, acabou, de uma certa forma, sendo privada, né, dos cuidados mais diários da mãe e de como que aquela criança precisava ser invisibilizada. A Eunice precisava levar, por vezes, a Mabel para o trabalho. Ela era uma mulher que dormia no trabalho. E aí a gente pensa, para que que a gente tem uma empregada que dorme em casa? Por que que a gente não pode ter uma empregada que faz ali a faxina, o trabalho e vá para sua casa, né? A gente faz isso. Trabalha o dia inteiro e volta para casa à noite, vai cuidar da casa, vai cuidar dos filhos, né? Vai descansar. Por que que você quer aquela pessoa à sua disposição 24 horas? Algum motivo está aí. E aí ela fala, em um dos livros, hoje eu fico com pena do sacrifício que era se tornar invisível. Além dos espaços apertados que ocupávamos, o silêncio era um companheiro. Era preciso estar presente sem estar. Uma boa serviçal é silenciosa e a criança que é filha dessa mulher deve ser. Então, ela aqui, nessas poucas palavras, ela conseguiu retratar o que é o trabalho doméstico. É você fazer o seu trabalho calada, é você ouvir todos os absurdos que estão acontecendo ali naquela casa e você ficar quieta e estar à disposição daquela família, a todo momento. A gente falou sobre isso, né, na aula da Carolina, e eu trouxe aí exemplos até da novela do Manuel Carlos, né, daquela empregada que está toda hora ali. Ela parece que ela nem sai, ela não faz nada. A Helena chega às 10 da noite, ela pergunta, quer comer o quê? Vai começar a fazer comida naquela hora, né? Se ela vai sair no domingo, aí a patroa fica chateada. Ué, mas você vai sair hoje? Por quê? Porque a gente não tinha nenhuma legislação que protegesse essas mulheres. Então percebam como é que era cruel você ser não só a Eunice, mas a filha da Eunice ali. Porque a Eunice, ela tinha completa consciência daquela situação em que ela vivia, mas ela não queria que a Mabel passasse por isso. A Mabel estuda, a Mabel está na faculdade. E aí ela começa o livro, inclusive, falando, olha, Mabel, está aqui o livro, o dinheiro para você comprar os seus livros da faculdade. Então a mãe está trabalhando pra caramba para que a filha rompa esse elo de ser uma serviçal ali naquela casa. Aqui eu acho também que é um trecho que é bem importante, que está no livro e que reflete essa questão do criado mudo, né? Na época da escravidão, que era aquele homem, aquela mulher que ficava quieto à disposição e que isso foi perpetuado. Ela vai falar, quando ter uma empregada que dorme no trabalho passou a ser algo caro e não de muito bom tom, quando é que foi isso? Com a mudança da legislação. Porque até então todo mundo tinha e todas as casas, né, inclusive as mais antigas, têm o quarto de empregada.
né, que agora a gente usa com uma outra função, mas era um quartinho ali que servia para isso. Os corretores de imóveis passaram a chamar o quarto de empregada de quê? De quarto reversível. É mais chique e também apaga essa questão, né, que a gente vivenciou durante séculos. Um nome para não chamar o quartinho de quartinho, ou do que ele realmente era, um lugar para serviçais, criadas, babás, domésticas, amas e empregadas. Todos esses nomes que deram e dão até hoje a quem é quase da família. Um lugar onde estivessem ao alcance do comando da voz, do olhar, ao alcance das mãos, a tempo e a hora, 24 horas por dia. Então, a Eliana, ela define muito bem o que é esse espaço, né, esse cubículo aí, que as pessoas acham que é totalmente salubre e muito legal, que não tem nem janela, mas que está tudo certo, né? Afinal, ela só vai dormir, aí no dia seguinte ela precisa continuar as tarefas, está tudo certo. Aquele trechinho ali é o da Mabel. Como que a Mabel, criança, se sentia ali naquele espaço, que ela via todo o luxo, tinha piscina, tinha salão de festas, que ela, de uma certa forma, convivia com a filha da patroa, mas que ela precisava se limitar àquele quartinho junto com a mãe. Um quarto que já era pequeno, precisava ser dividido e que ela não poderia sequer falar mais alto. Eu não podia dar sinais de que eu respirava. Sentia fome, sede, vontade de fazer xixi, ria ou existia. E ela questionava isso de uma certa forma, né? O que a Eunice não fazia, a Mabel passou a fazer, né? Essa outra geração que via tudo aquilo ali e compreendia que estava errado, que não era bem assim que tinha que ser. Na terceira parte do livro, o título é Solitárias. E aí a gente vai perceber, eu acho que vocês vão entender quem é que está narrando essa terceira parte. Não é a Eunice, não é a Mabel. É um espaço físico que narra. Sei que eu, no fundo, não era um quarto. Eu era uma solitária. Exatamente, uma prisão. Um lugar destinado a parar do mundo e dos gestantes dos viventes. Todo quarto de empregada é próximo à grande lixeira da casa, porque está sempre no fundo, do profundo do imóvel. Nós, os quartinhos, estamos sempre perto dos odores das vidas das pessoas, que não nos habitam. Perfume francês, patê de fígado de pato, vinho caro, trufas, papel higiênico, absorvente, suor, quase tudo era deles. Então, aqui, na verdade, é o quarto narrando, né, aquele espaço para a gente compreender o que era aquilo. Né? A Eliana escreveu isso daí, esse livro, né, durante a pandemia, né, que a gente teve diversos episódios, né, a gente falou sobre isso, né, a primeira mulher que morreu de Covid foi uma empregada doméstica, a gente teve o episódio da Mirtes e do seu filho Miguel, que morreu por negligência daquela patroa, que não podia ficar sem os serviços daquela mulher, e aquela mulher que não tinha com quem deixar o filho, que é o Miguel, aqui era a Mabel, precisou levá-lo e ele acabou morrendo, né? Então, esse livro da Eliana, ele narra essa questão do trabalho doméstico, da invisibilidade de uma forma muito humana. Ela traz voz a essas personagens. A Eliana não foi a primeira a fazer isso, né? A gente tem a Carolina Maria de Jesus, mas o dela era diário. Então, ela estava narrando a vida dela. Só que a gente tem outros livros também. A gente tem um livro um pouco antigo, se chama Laços, Joias de Família. Joias de Família, de uma escritora que é a Zulmira, falava sobre isso na década de 80. E a gente tem vários romances agora falando sobre isso. O Louças de Família, a gente tem, agora outro esqueci, depois eu vou lembrar, eu falo com vocês. Mas como que é importante a gente trazer a narrativa dessas pessoas, e não só que elas sejam pano de fundo ali na história daquela burguesia, como era retratada até então. A gente estudou já a Conceição Evaristo, e aí eu trouxe aqui uma palavra da Conceição. Como é que ela vê a Eliana? A Eliana narra com maestria de linguagem de alguém que sabe lidar com as palavras. Então, vocês vejam, a Conceição,
que fala tão bonito, né, sobre a questão do quando eu morder a palavra, ela fala sobre a narrativa também da Eliana. E eu concordo, obviamente, com a Conceição, uma narrativa muito fluida, muito bonita, que traz para a gente muito conteúdo e reflexão. E aí, para a gente terminar, o livro de contos da Eliana, ele foi o vencedor do Jabuti em 2022. São 15 contos nesse A Vestida, que vão trazer, obviamente, todas as reflexões que ela trabalha nos romances dela, de uma forma mais curta, né? Porque os contos são mais curtinhos, você lê esse livro assim de uma forma muito rápida, e eu destaco o conto que o, é o conto que dá nome ao livro, A Vestida. Vocês vejam que é uma capa muito simples, né? E eu acho que é mais para também chamar a atenção realmente desse objeto, que às vezes é um objeto de desejo de muitas mulheres, né? Não é um vestido qualquer, é um vestido de noiva. O que será que vai acontecer nesse conto para que ele seja o objeto ali de tanto desejo ali que a Eliana ressaltou? Então, essa foi a trajetória literária da Eliana até então. Eu acredito que em breve a gente vai ter mais obras dela. E aí percebam que a gente tem 5 livros dela, 4 romances e um conto ao longo de menos de 10 anos. Ela já é uma escritora que tem muita projeção nacional, ela participa de feiras literárias, de programas, tem o programa dela, como eu falei, o Trilha de Letras, e eu acredito que seja muito importante a gente dar uma maior visibilidade a essa autora, tá? Destaco todos eles, mas se eu tivesse que escolher para vocês começarem a ler, comecem pelo Nada Eu Digo de Ti, até pela inovação, a forma pela qual ela escreve, o período também histórico, né? Esse período é o das ordenações filipinas. Eu acho que faz mais sentido vocês irem para ele, depois para o crime do Cais do Valongo, que é um período um pouco depois, e aí irem para o Água de Barrela, porque é uma narrativa mais familiar, enfim. Eu acho que vale mais a pena vocês seguirem essa ordem. E o Solitária, que é, obviamente, dos dias atuais. Eu gosto sempre de fazer uma narrativa mais temporal. Para mim faz mais sentido fazer essa cronologia histórica que vai ajudar a gente também a compreender mais sobre esse Brasil. E aí eu termino deixando aí uma frase da Eliana, ela aqui, ó, segurando o livro dela no dia do lançamento. O Brasil passou mais tempo na escravização que fora dela e precisará, no meu entender, de mais que o dobro dessa quantidade de anos para se livrar das sequelas provocadas pela tragédia que foi o comércio transatlântico de almas. Não gosto de usar a palavra nunca. Nunca é tempo demais. Mas o dado real é que estamos numa distância abissal da pacificação com todas essas questões. Então, isso não quer dizer que a Eliana é uma mulher pessimista, acho que muito pelo contrário, né? É uma pessoa que ela tem realmente uma visão, né, do que acontece, do cenário, e seria, obviamente, muito otimista, por exemplo, da minha parte, de falar: olha, eu acho que o racismo vai acabar enquanto eu estiver viva. Eu acho que eu não vou ver isso, assim como a Eliana não vai ver. Então, a gente precisa projetar, né? Se isso demorou quase 400 anos, quanto tempo que a gente vai precisar para que ele seja expurgado de fato da sociedade, né? E aí eu completo a Eliana falando que se a gente realmente precisa que as coisas mudem, quer que as coisas mudem, a gente precisa também fazer a nossa parte, né? Porque a gente convive com muitas pessoas que acham que tudo isso que eu falei na aula de hoje é besteira, e é mimimi, e que não precisamos falar sobre isso, e que já estamos cansados de falar sobre isso. Caramba, se a gente está cansado, imagina quem vivenciou e vivencia os reflexos disso, né? Então é importante que a gente contribua e faça como o Betinho falava, né? Eu sei que é só uma gotinha ali, mas eu estou fazendo a minha parte. E se a gente multiplicar entre os nossos, essa rede vai crescendo. Essa rede aí de conhecimento que a Vitória tinha no livro, a gente vai fazendo aqui na vida real também, tá? Então, eu encerro
a nossa aula de hoje. Vou abrir para perguntas de vocês e o que vocês quiserem falar sobre qualquer um dos romances ou sobre alguma consideração, algum tema que foi abordado, a hora é agora. Eu tenho o microfone aqui, né? Pessoal, olha, alguém tem alguma pergunta? Acho que hoje as pessoas estão mais calmas, né? Mais quietas. Fiquei curioso, Roberto. Uma coisa boba. Eu, aquele seriado Raízes, assisti na época, era chocante, né? Terrível. Mas eu lembro da época que a pronúncia que eles falavam não era puta que pê, você usou uma outra pronúncia. Uhum. Que a gente até falava quando eles comentavam puta que pê, hoje ele vai fugir, vai se encontrar. Era um herói, né? Mas acho que era muito pela, eu acho que era muito pela dublagem também, né? Você assistia dublado? Porque era dublado aqui, né? Quando eu fui pro SBT, era dublado, é. É uma história bem legal, né? Eu gosto. Mas assim como o Kunta, como o Cossola, a gente teve vários, né? Teve o Solomon Northup depois, né? Eu acho que é bem importante a gente trazer essas narrativas também, né? Eu não sabia disso. Quando eu li o Raízes, tem muito tempo, achei num sebo, né? Acho que foi nos anos 2000, sei lá. Aí eu vi a contracapa e vi que era sobre um ancestral dele, né? E eu fico pensando como que é difícil você fazer esse resgate também histórico, né? Voltar realmente a essas raízes. Uma coisa é você falar sobre o seu pai, né? O seu avô, mas você projetar para um ancestral mais anterior, principalmente se veio, né? De África, escravizada, é bem difícil você fazer essa. Os registros eram orais, É, contadores de história, né? Passava por oralidade, né? é, Não tinha registro é. pouco. Por isso que é tão importante, tá vendo? A gente fala sobre essa questão do registro oral, né? Da oralidade. Você colocar no papel, senão vai se perdendo. Não tem como, né? E a questão do quarto de empregado, né? Eu, quando eu estudei arquitetura, eu me lembro que uma vez eu fui praticamente ridicularizado em sala de aula com um professor de projeto, um exercício de projeto, não, trabalho que eu fiz, eu projetei um quarto de empregado com 6 metros quadrados. O cara me ridicularizou completamente, é um absurdo. Tá tirando espaço também da casa, né? Pô, 6 metros quadrados, isso é uma sala. Imagina, pô, dar todo esse conforto para a pessoa. Aí não, né? É isso. É isso. Quando você vê algumas construções antigas, né, que ainda não foram sofrer esse processo de reformulação aí, né, de obras, você vê quartos realmente, eu fico, gente, como é que a pessoa ficava aqui dentro? Né? Porque não tinha, tem alguns que não tem nem espaço para armário, né? Que a pessoa bota até prateleiras, enfim, né? E você não tem nenhuma ventilação, é uma coisa que realmente, né? É, é. É, Oi. a minha avó foi empregada doméstica. E quando ela se aposentou, né, muitas vezes ela tinha crise de eczema. E os médicos falavam assim: a senhora fumou até quando? E ela falou assim: eu nunca fumei. Era o quarto de empregada. E ela só tinha folga a cada 15 dias. Então, o quarto de empregada era o motivo da Porque a gente não pensa que aquilo ali é um lugar insalubre, então, né? dormia. Eu me lembro uma vez que eu fui num prédio, estava procurando um imóvel para alugar. Aí eu fui em um prédio, e eles mostram, né? Isso aqui é o quarto. Não, não falavam quarto reversível, não, porque não tinha como. Porque era perto da cozinha, não tinha como você falar que era um quarto reversível. Eu entrei, eu falei, nossa, esse daqui tem até uma janela, porque era uma janela imensa. Falei, nossa, né? A pessoa que projetou isso aqui devia ser você, olha aí, Luiz. Projetando que realmente a gente fica chocado porque você normaliza uma situação de. É uma cela, né?
É uma cela, se você for parar para pensar. Por isso que a Eliana fala em solitária, né? É uma cela ali, que você coloca uma pessoa de qualquer jeito. Eu fico pensando uma pessoa que você está considerando, né? E ainda hoje é motivo de valorização de imóveis. Você hoje não dá pega propaganda e valoriza. Eu quero colocar dependências, né? Agora não se fala mais dependência do empregado, agora eles estão falando dependência. Não fala. Antes era quarto de empregado, aí virou dependência de empregado, agora é dependência. Mas ainda valoriza. E tem gente que ainda procura e acha que valoriza. Porque tem gente que acha que é da família, quase da família. Eu escuto isso. Quando nós formamos o apartamento, minha mulher ficou perto e queria um banheiro de empregado, porque ela acha na cabeça dela que isso realmente valoriza. Ela acha que ia valorizar o imóvel se ela pretendesse vender mais tarde. Era um absurdo, tomou espaço mas nós temos 2 banheiros, precisa mais um. Não, porque valoriza. Tá vendo? É uma coisa que é uma mente assim que a gente não consegue entender, né? Eu me lembro uma vez, foi um rapaz consertar a máquina de lavar lá em casa, né? E aí, lá em casa tem um banheiro, que é essa coisa antiga de empregado, que a gente não usa esse banheiro, né? Aí o que você faz ali? Coloca todo o material, né, para guardar ali, fecha a porta, não usa. Aí o rapaz, eu posso usar o banheiro? Eu falei, pode, vai lá dentro. Aí, não, mas é que eu falei, não, isso daí nem dá não dá para usar. Mas a pessoa já fica nessa posição, porque eu fico imaginando, não é questão dele, é questão em que casas você está indo que não te permite o acesso ao banheiro, gente, um banheiro decente, um banheiro que está limpo, não é? É isso. Tem uma senhora que faz faxina para a gente 2 vezes por semana, ela vai lá 2 vezes por semana. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar para ela, esse Serrat, não usa esse banheiro aí que está intestado, está quebrado, está entupido, está quebrado. Tem que usar o lado de dentro. Senão ela não usa. Eu não usa esse banheiro muito pequeno, usa lá de dentro. Não. Sim. Mas o que é isso? É um reflexo de todas as vivências que essa pessoa teve, né? Imagina se ela vai chegar e vai, né, por si só, lá no outro banheiro. Não vai. Tem aquela cena icônica do filme, né, do Que Horas Ela Volta, né? Que a menina vai lá e coloca, que nada lá na piscina, né? E a outra vai e esvazia aquela piscina. É isso. É isso. E a gente não precisa ir muito longe. Tem uma amiga minha que ela narrou uma situação que ela vivenciou em São Paulo agora, né? Ela é uma mulher negra, usava tranças, e ela foi no banheiro público, né? No shopping, eu nem sei mais onde é que ela foi. Foi ao banheiro, e logo depois que ela foi ao banheiro, a pessoa que foi atrás dela, uma senhora já mais velha, devia ter uns quase 70 anos, pediu para a moça da limpeza higienizar a privada, tá? Então, assim, não é também questão só da realidade de classe, né? É questão da cor também, por isso que a gente precisa trabalhar esse recorte, né? São essas agressões que são sofridas sempre, né? Naquele filme No Histórias Cruzadas, você tem isso, né? A questão do banheiro. Como é que era o banheiro da empregada, né? Pelo menos lá nos Estados Unidos, né? Com casas, era do lado de fora. Chovia, a pessoa ia lá para fora. Gente, por favor, a pessoa contava o papel higiênico. E tem gente que conta até hoje, tá? Se o rolo do papel higiênico ficou menor, ficou maior. Então, essas vivências aqui que a Eliana traz no Solitária, e a gente já conversou sobre isso, né, no quarto de despeso, isso daqui é ficha, é o mínimo, né? Porque quando você começa a ouvir e ver como que as pessoas lidam com as outras, né, é uma coisa desumana, é um horror. O valor que você paga pela diária dessa pessoa, porque agora, como está tudo legalizado, né, fica muito caro para a pessoa pagar, né, tudo na carteira assinada e ter uma pessoa todos os dias. E aí o que você faz? Você contrata uma diarista para um dia e está tudo bem. O problema não é você contratar a diarista, né? Volta e meia tem alguém que vai lá em casa para me ajudar, então não é isso. O problema é como que você trata esta pessoa. Você trata do jeito que você gostaria de ser tratado, né?
A pessoa às vezes não tem nem um lugar para esquentar a marmita, porque ai dela se comer a comida que está ali, não pode, né? Então, assim, é você pensar no mínimo, né? Quanto é que você paga? E essas pessoas, como você falou, elas têm que tanto viver isso, elas priorizam isso e elas começam a achar normal também. No início, vamos almoçar, aí botar na mesa, né? Senta aqui com a gente, por exemplo. Não comer agora não. Mas vai comer agora sim, nós vamos almoçar aqui, todo mundo almoça junto, senta aqui. A gente precisa passar a ver. A gente sentiu o constrangimento dela para sentar lá. Acho que foi aos poucos, a gente já almoça com a gente na rua e tal, mas é difícil quebrar, sabe, essa barreira. A gente precisa passar a ver o trabalho doméstico, né, como um trabalho como os outros, né, e não algo precarizado, como se aquela pessoa fosse menor por estar fazendo aquilo ali, você é o bambambam porque está ali pagando aquela pessoa, né? Isso acontece também muito. E aí, obviamente, esses traumas e essas vivências ficam com as pessoas. Não tem como você tirar, né? E você ouve relatos, às vezes de pessoas que são próximas a você, né? Ou às vezes da própria pessoa que está na sua casa e que se espanta com o que não deveria se espantar, né? E aí você vê como é que as pessoas e a realidade é outra. Ainda é essa realidade da pessoa que vai para a manifestação e leva babá, empurrando criança, né? Porque nem para isso a mulher tem folga, né? A pessoa que vai para um shopping com as crianças e aí leva a babá para ir junto, né? Leva em festa. Você não tem um momento. É, né? Ou seja, será que você não pensa que naquele momento que você está com seu filho, né? Que não é o momento que você está trabalhando, que você precisa jogar, é o momento que você está com seu filho ali. Será que você não pensa, poxa, será que ela não quer ficar com o filho dela, né? Com a filha dela, até esse momento assim também de qualidade que eu estou tendo? Não, eu estou pagando esse horário aqui. Ela tem que ficar ali para mim o tempo que ela quiser. É isso. Professor, Família, como faz? É isso. Você se vira. Ou então você não tenha filhos, né? É isso. A pessoa não consegue compreender que ela também é uma pessoa, que ela tem filhos, que ela vai chegar em casa, ainda tem que. Muitas vezes ela não tem dinheiro para pagar uma diarista, então ela ainda vai ter que fazer tudo de casa, só que não tem essa mentalidade. Eu já tive duas situações que eu contratei diaristas lá em casa que elas sequer almoçavam. Elas não queriam almoçar. Não, eu não almoço. Como assim não almoça? Não almoço. E aí eu comprava lá comigo, se eu não estivesse em casa, se eu estivesse, não, você vai comer o que tiver ali. E eu sentia que eu tinha que sair de casa, que ela só se sentia confortável, porque elas realmente estavam condicionadas a não almoçar. Passar o dia inteiro trabalhando e não almoçar. E às vezes, assim, a gente tem que parar para pensar que às vezes nem tem a marmita para levar, né? E aí você pensa, caramba. E aí eu já ouvi falando, eu vou ficar fazendo comida para empregada. Eu falei, ué, eu também não almoço em casa, normalmente. Mas, ué, o que está na geladeira, a pessoa come. A pessoa pode comer o que tem ali, gente. Né? E você fazer o que você fez. É uma quentinha, gente, sabe? E assim, é dar também a comida que você comeria, né? Que a gente também. Eu fico pensando assim, que eu vejo cada coisa, eu falo, gente, sabe? Você vê uns relatos assim que parece filme, né? Parece. E não é, não é. O que a gente faz aqui é minoria ainda. É isso, Roberto, melhorou muito, né? Graças a, como você falou, o Ministério Público do Trabalho, né? A Inspeção do Trabalho, isso melhorou bastante. Eu me lembro que eu trabalhava com obra na década de 80 e era uma loucura, uma loucura. Eu vi uma vez uma obra muito grande, com um consórcio de empreiteiras grandes, enormes. Eu fui uma vez no refeitório de uma obra dessa, para ver se eu conseguia alguma coisa para comer, que eu estava com fome, era tudo longe, né? E quando eu cheguei lá, eu fiquei chocado, porque eu via muitos operários usando capacete como prato. Não tinha prato, usando capacete. Eles passavam com capacete, os caras botavam comida dentro do capacete. Comiam com a mão. Isso é década de 80. Eu tive obra já de ver, às vezes saindo para almoçar, e estou vendo os peões sentados lá, vamos almoçar. Nossa, Luiz, eu não vou almoçar hoje não. Eu falei, como não vai almoçar, rapaz? Como é que vai aguentar esse turno? E Constituição Civil vai estar
Não é para amadores, né? Não, é pesado. Não, seu, eu não vou almoçar, não. Eu falei, vou almoçar, vai ter que almoçar. Não, senhor, eu apertava, não, aí marmita azedou, um pequeno, um trem, Uhum. eu falei, não, vai tirar o dinheiro, não, vai deixar o cara na obra, trabalhar depois mais 4 horas sem comer, sem almoço. Eu falei, não, vai comer lá, pega uma quentinha lá, vai comer. Então, ela comeu. Sim. Porque isso é muito comum, era muito comum, muito comum. Eu acho que o Ministério Público pensou fiscalizar, multar, tentar fechar, né? E essa coisa foi melhorando, foi melhorando. Mas fico imaginando por que isso não rola aí para o interior. No Brasil, Nordeste, as capitais onde a fiscalização é mais frouxa. Né? A gente vê aí vários casos que são descobertos aí, né, a público de trabalho escravo, né? Você vê quantos anos, né? Porque não é uma coisa que a pessoa ficou 1 ano, 2, né? São décadas, né? O da vinícola foi algo imenso, né? E aí a gente pode pensar nesse complexo que tem, né? Mas também essas situações que a gente vê individualizadas, né? Porque se você vê essas situações pontuais, você tem pessoas que estão vivenciando isso rotineiramente, né? Em uma casa específica que eu digo, né? Com uma pessoa específica, né? E é essa questão de você pensar e falar, caramba, quando é que a gente passou a desumanizar as pessoas, né? Quando é que você passa a não olhar? Porque às vezes a pessoa entra, você nem olha para ela, né? Ela já vai direto, já troca, você vai embora e você não troca uma palavra com aquela pessoa. E não é só com as pessoas, com as empregadas domésticas, né? São todas as profissões que, de uma certa forma, você tem essa questão de classe, de hierarquia social, né? Então, faxineiras, né? Aqui, por exemplo, né? Da Emerge, né? Ou então da onde a gente trabalha, né? As pessoas às vezes não sabem nem o nome daquelas pessoas. Essa pergunta é de uma mentalidade, não pode dar confiança. Não. Ah, não, essa frase é clássica, né? Ou já querem um fácil, quero perto. Infelizmente, o que a Eliana fala é verdade. A gente vai precisar mais do dobro do tempo para curar esses malefícios todos. Vai mesmo. Vai porque não é uma coisa fácil. Porque você vê quantas pessoas estão, por exemplo, nessa oficina. A gente tem inscritos, foram 60, né, por aí. 60 pessoas só. Né? Num universo de milhares de pessoas, né? Mas a gente está fazendo aqui. A gente sai daqui com um pouco mais, sabendo um pouco mais da história do Brasil, de dados agora. Eu acho que é pior, né? As instituições ainda estão muito contaminadas, vou usar essa palavra, acho que dá, por essa mentalidade. Uhum. Né? Eu estava vendo ontem a discussão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado sobre a aprovação de cotas no concurso público federal. Uhum. Né? E eu vi um senador falando, o argumento dele, uma coisa louca, sabe? E o que me choca mais, ele é preto. Uhum. Ele talvez se fosse preto, ele é bem clarinho. Mas você percebe que ele é preto, ele é de origem preta. E ele falando que é um absurdo esse negócio de cota. Então a gente já dá conta para o cara chegar na universidade. Aí o cara sai da universidade, está todo mundo igual. Então ele não precisa de cota para o concurso público, já está todo mundo igual. Aí ele esquece que o concurso público não é só para quem tem curso superior. Uhum. E aí ele fala assim, não, então lá dentro depois vai ter que ter cota também para as promoções. Olha a idiotice do Mas aí é outra coisa. É outra coisa, né, gente? Você, quando já está lá dentro, claro. Aí sim, está zerado. Sim, sim. A disputa vai ser... Né, aí você vai ter o critério de antiguidade e merecimento. Exatamente. Ali dentro. Porque aí vai estar todo mundo igual. Todo mundo igual. Mas até chegar lá... E aí aquele Contarato... Sim. Ele é maravilhoso. Ele explicando, primeiro que isso não é simplesmente para uma equidade econômica. Isso é para reparar uma dívida histórica que nós temos com esses povos minoritários, né? Que foram dominados, foram escravizados, foram maltratados, foram torturados, né? Indígenas foram exterminados.
Dá para reparar uma dívida histórica, é uma indenização, Sim. não é uma medida de fundo econômico, simplesmente. Então, E você vê como é que a gente bate sempre nas resistências, né? E é importante. e muita gente, né? Muita gente Sim. pensando. Infelizmente, olha, eu ouso dizer que a maioria ainda pensa dessa forma, sabe? Eu ouso dizer isso, né? Isso sem contar com aquelas pessoas que pensam e não falam, né? Que é bom a gente saber com o que a gente está lidando, né? Mas quando a gente não sabe. Eles se abstêm, né? Aham, é. O Lúcio, né? O que você acha? Isso aí, né? E aí, mais alguma pergunta, gente? Não? Pessoal do online, tudo certo? Acho que o André Então vai vamos fazer. Professora, Professora, professora. desculpa. Não, pode falar, Gisele, pode falar. Oi, professora, bom dia a todos. Estou um pouco rouca, então acho que eu vou falar pouco. É, eu, como sempre, né, as aulas são maravilhosas e ouvindo todo esse histórico das empregadas domésticas, desse local, né, desse quarto. E é interessante quando essa passagem que a senhora fala que os quartos ficam exatamente próximos das latas de lixos, próximos das coisas que é, é que teria menos importância naquela casa, voltada para uma área exatamente de serviço, onde na maioria das vezes realmente também não tem janela. O quanto é degradante e o quanto estruturalmente não se percebe isso. E se normaliza, como a senhora mesmo falou, ela só vai dormir. Não é assim, né? E pior, como a senhora tinha falado antes, na maioria das vezes, você não deixa a pessoa comer a mesma comida que é oferecida na casa. Você faz com que ela traga comida da casa dela. Então é mais desumano ainda. Outro ponto que a senhora comentou é que ainda existe muito essa história do mimimi. Quando você está numa conversa falando sobre isso, você toca no assunto, tem a história do mimimi e a meritocracia. E a senhora falou uma frase que eu achei muito interessante. Não tem como ser meritocracia se não está em patamares iguais. Que meritocracia é essa? É que a oportunidade foi dada para ela para depois você falar assim, nossa, é meritocracia, não está ali porque não quis. E é fácil para o branco, para a pessoa que, da nossa fala, né, falar que é meritocracia. E nessa questão das cotas para a magistratura, principalmente, eu sempre falei que deveria ser às cegas, porque tem todo um trabalho das cotas realmente nas universidades. O negro, o preto, né, ele sempre tenta superar, sempre tem que mostrar mais, ele é cobrado mais o tempo inteiro, e passa. E quando chega no concurso público, principalmente nos concursos públicos que a gente vê da magistratura, você passa para a objetiva, passa para a discursiva, e por que tão poucos não passam na prova oral? Por que não seria, né? Eu acho que deveria ser às cegas, porque é uma discriminação clara quando você vê aquele rosto que você não está falando mais de conhecimento. Você passou por duas provas difíceis e chega na prova oral é reprovado, porque é humanamente impossível saber tudo de uma vez só, né? Mas a cor interfere, as perguntas são mais capciosas, são mais difíceis, e aí as pessoas insistem, é o mimimi, é a meritocracia. Será? Não é. Então, assim, essa é a minha contribuição da aula de hoje. Desculpa a voz. Mas é isso, né? Isso que você falou, essa questão do mimimi é uma coisa que irrita profundamente, né? Porque você reduz toda uma discussão, toda uma argumentação a essa palavrinha que me irrita tanto, né? Porque é a falta de você conhecer, ou então quando você conhece, você quer colocar para baixo do tapete algo, né? A gente traz fatos, a gente traz dados, e as pessoas ainda assim questionam isso, né? Se você vê uma foto de formandos de medicina, você vai ver a maioria das pessoas brancas, se não todas. Por quê? A faculdade de medicina demanda algo que é importantíssimo, tempo, né? Você precisa estar ali disponível o dia inteiro. Não é fácil.
Não é uma coisa assim, isso sem contar material, né? Que a gente nem vai entrar nesse mérito, mas só a possibilidade de você estar ali só para aquilo, para estudar, você já lima a possibilidade de muitas pessoas. Então, por exemplo, ainda que um jovem negro consiga passar no vestibular para a medicina, você precisa dar a ele toda uma estrutura para que ele siga naquela faculdade. E aí isso não é questão de capacidade, ou ele é burro, ele não consegue seguir. Às vezes as condições daquela família dele não permite que ele continue. Porque ele tem a avó, tem a mãe, tem alguém que ele precisa ajudar, ele às vezes é o arrimo da família. Então como é que ele vai fazer? Como é que ele vai ficar ali no integral? E aí ao passo que você vê ali foto, por exemplo, das turmas de garis, né? A maioria é de pessoas de cor negra. Por que será que é isso? Porque você tem concurso para fazer também, né? Você tem prova para isso, né? Não é, é só chegar lá e me inscrever. Não. Você tem a capacidade de passar numa prova. Só que você tem o quê? Um cargo que é menos almejado pelas pessoas brancas, enfim, por conta de quê? Porque é algo que é relacionado ao quê? A serviçal, né? Isso eu não quero fazer, né? Por que se falava antigamente que isso é serviço de preto, né? Quando a gente fala nos termos da escravidão, é isso. Por que se relacionava a determinados serviço de branco eu quero fazer? É isso, né? A gente ainda vive esses reflexos, né? E isso, nossa, esse daí era um trabalho, meu Deus do céu, era o indesejável do indesejável, né? Você ser aquele escravizado que levava, né, os excrementos das pessoas nas costas para ser jogado, né? Os tigres, porque ficavam malhados, né? Por conta disso. Então, é isso. Desde quando a gente desumaniza as pessoas, né? A Angela Davis trabalha muito bem isso, mas se a gente for levar também a questão racial, é importante a gente ler o Fanon, né? O Pele Negra, Máscaras Brancas. Você vê o retrato, né? A Grada Quilomba, Memórias da Plantação. Espero que a gente tenha na Emerge em breve uma oficina com essas literaturas de não ficção, né? Que a gente consiga entender aí o pensamento da Grada Quilomba, do Fanon, da Angela Davis, da Lélia Gonzalez. Aqui a gente dá algumas pinceladas para a gente ter essa noção maior, mas é importante a gente se aprofundar, né? Algo que se fazia muito, né, no MNU, no Movimento Negro Unificado, e que a gente precisa levar, como a Eliana falou, para a sociedade como um todo, né, para que toda a sociedade compreenda a importância dessas questões raciais, questões de gênero, né, principalmente se a gente está num judiciário, né, e a gente vê que isso está mudando, que a gente tem juízes e juízas que estão comprometidos com isso, inclusive a irmã da Eliana é uma juíza federal, a Adriana Alves Cruz, brilhante ela, né, então é importante que a gente faça isso, né. Mais alguma coisa, pessoal? Hoje a É, gente falou. professora, é só transmitindo aqui uma pergunta da Selma Lopes. A senhora até mencionou esse filme aqui, Que Horas Ela Volta. Então ela queria saber se foi inspirado, se a senhora sabe dizer se foi inspirado no livro Solidão. No Solitária? No livro que eu. Solitário. No Solitária. Não, não. Tá O Que bom. Horas Ela Volta é anterior. Ah, anterior, tá. É anterior ao livro. Esse Tá bom. livro, ele tem como mote ali essa questão da Covid, da pandemia, né, 2020. E aí ele foi publicado pouco tempo depois. O Que Horas Ela Volta, se não me engano, 2016, 17, por aí, né? Então é Tá bom. anterior. Ok, doutor. Obrigado. Então é isso, gente. Finalizamos hoje mais uma aula com louvor. Na aula que vem a gente vai para a nossa mais nova, que é a Jarid Arraes. Então a gente vai entrar no universo do cordel e vai também falar sobre alguns livros dela que são importantes para a gente trabalhar. E dar voz também a essas mulheres negras mais novas, né? E que estão aí despontando na literatura brasileira, tá bom? E Grande. vamos para a sala 305. E na terça-feira, tá? Nossa última aula para a gente fechar esse mês bem e já programarmos aí uma próxima oficina.
Muito obrigada por vocês todos que estão aí online e pessoal aqui ao vivo.